CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala de restauração florestal. Eu converso com Tiago Piccolo, ele é CEO da ReGreen, uma startup brasileira dedicada à restauração em larga escala de florestas tropicais, com foco na Amazônia e na Mata Atlântica. Tiago, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Rosana, o prazer é meu, muito animado para a nossa conversa. Tiago, já quero começar a nossa conversa pedindo para você explicar a dinâmica de trabalho de recuperação florestal da ReGreen. Vocês, como eu já disse, são focados na Amazônia e na Mata Atlântica, né, nos projetos de reflorestamento. Quero saber em que áreas vocês atuam, qual é a metodologia que vocês utilizam para recuperar uma área degradada. Perfeito, Rosana. Então, o que a gente faz é justamente isso, a gente restaura ecossistemas, atuando em áreas, hoje, na Mata Atlântica e na Amazônia, que foram desmatadas décadas, às vezes até séculos atrás. E a gente se empenha usando diferentes métodos para trazer de volta esse ecossistema original. Esses métodos podem ser mais intensivos, envolvendo o plantio de uma quantidade grande de mudas nativas, adubação, muitos processos de natureza agrícola para trazer de volta a floresta, mas pode também, num outro extremo, ser um processo que é menos intensivo e utiliza mais o potencial de regeneração natural que ainda existe na Terra, né? Áreas que foram desmatadas há menos tempo, onde existem fragmentos de floresta no entorno. A gente aí não precisa necessariamente plantar a muda, a gente pode só ajudar a acelerar, a potencializar, a destravar a regeneração natural. Independente de se a gente vai usar métodos mais intensivos ou menos intensivos, o objetivo da companhia é sempre o mesmo, que é restaurar uma floresta nativa num padrão 5 estrelas ao longo de um período longo de 20, 30, 40 anos para frente. A Esse é gente um hoje tema. tem. Pois não, Tiago, pode falar. Eu ia só concluir dizendo que a gente tem aproximadamente 30 mil hectares de áreas que a gente trabalha nos estados da Bahia, do Maranhão, do Pará e agora no Mato Grosso, mais recentemente. E esse é um tema pertinente, né, Tiago? Porque agora o tema florestas vem ganhando muita relevância, sobretudo pela oportunidade que se tem de extrair da floresta uma série de serviços ambientais. Super pertinente, como não deveria deixar de ser. A gente acaba muitas vezes associando a restauração da floresta com um serviço ambiental que é muito discutido hoje, que está muito em voga, que é a fixação do carbono em função do aquecimento global, mas esse não é o único serviço ambiental que uma floresta provê. Ele provê muitos outros. Ele provê fixação do solo, né, para que os rios não fiquem assoreados. Ele provê uma filtragem das águas para que elas sejam mais limpas e, portanto, melhores para o consumo. Provê ajuda na polinização, né, inclusive na polinização de áreas agrícolas no entorno. Enfim, tem um monte de benefícios. A floresta ela entrega muitas coisas para a gente. E não ter a floresta tem um custo alto, que é percebido de forma difusa, né, na economia como um todo, mas que é muito tangível. Olha, só para elucidar aqui para os nossos ouvintes, Tiago, quando você fala em fixação de carbono, gente, a floresta tem essa habilidade de capturar o carbono que foi emitido pela atividade humana e armazenar esse carbono no tronco ou no solo. É isso que confere à floresta exatamente esse poder de faxinar a atmosfera, né, de remover todo esse carbono que é necessário para que a gente limite o avanço do aquecimento global. E vocês têm muito trabalho pela frente, né, Tiago? Eu tenho dados aqui da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, mostrando que o Brasil possui cerca de 50 milhões de hectares de terras degradadas que poderiam ser restauradas. E aí eu te pergunto, em que estágio a gente está nesse momento? A gente está aproveitando esse enorme potencial ou não? A gente está no início. Não diria que a gente ainda está aproveitando esse enorme potencial, mas a ReGreen e outras companhias do setor estão aí porque elas percebem justamente esse espaço que você falou. O número que eu tenho dois outros números que acho que conversam bem com o seu. O Brasil hoje tem 194 milhões de hectares de pastagem.
Isso é o equivalente a vários países da Europa somados juntos. É a França, Portugal, Espanha, o Reino Unido, tudo junto, a gente tem só para boi pastar. E desses 194 milhões de hectares, aproximadamente 90 milhões, quase metade, são considerados áreas degradadas, onde você tem um potencial de manutenção do rebanho muito baixo. Então, o Brasil consegue, ao mesmo tempo, ser o maior ou o segundo maior produtor de carne bovina e ter uma produtividade muito ruim, a 29ª produtividade mundial. Então, existe um potencial gigante da gente conseguir converter parte dessas áreas degradadas de baixa produtividade de volta em florestas, trazendo todos aqueles benefícios que a gente falou para o clima, para a biodiversidade, para as comunidades no entorno e gerando mais retorno financeiro para os donos desse ativo. Sem prejuízo das atividades originais, isso é muito importante, né? É algo que só vai Sem agregar. prejuízo. Sem prejuízo. E o caminho para isso é produtividade, né? Só para trazer um número aqui, eu não sou expert em pecuária, mas a gente atua em regiões onde a produtividade média é de menos de um animal por hectare, né? Então, o camarada tem, vamos dizer, 100 hectares de pasto e tem 80 cabeças de gado. Essa é uma produtividade muito baixa. Lugares de alta produtividade tem 2, 3, até 4 cabeças por hectare. Então, o caminho é a gente melhorar a produtividade da pecuária e utilizar essas áreas degradadas que estão sendo mal usadas, geram pouco resultado para, por exemplo, recuperar as florestas e gerar muitos resultados para quem é dono do ativo e para a comunidade também, para a sociedade que está no entorno daquela floresta. Muito bem, a gente está vendo que é um mercado super promissor, né? Que vai envolver uma série de iniciativas para recuperar ecossistema natural, gerar créditos de carbono e também, Tiago, impulsionar uma bioeconomia sustentável. E aí eu te pergunto, quem são hoje os maiores interessados nesse negócio aqui no país? Olha, eu acho que dá para a gente é, falar pelo lado da oferta, e dá para a gente falar pelo lado da demanda, né? Então, pelo lado da oferta, o que eu vejo hoje na área de soluções baseadas em natureza é que os maiores interessados são aqueles que ou têm já negócios que alavancam a natureza, né? Então, grandes empresas do agro, grandes empresas do setor florestal, startups como a nossa, investidores que têm essa vocação de investir nesse ativo. Então, todos esses eu acho que estão interessados porque veem o potencial que tem nesse mercado. E pelo lado da demanda, todos as companhias que necessitam dos ativos que a gente gera, sejam os créditos de carbono, sejam outros, como parte do seu plano de descarbonização ou das suas atividades. Um dado que eu queria trazer também, Rosana, que eu acho interessante, que liga com a sua última pergunta, é que estudos que foram feitos nos últimos anos pela McKinsey e por outras consultorias de grande porte apontam que o Brasil tem o potencial de ser o líder mundial em soluções baseadas em natureza. Eu já vi números que dizem que a gente pode ter de 15 a 25% do mercado global de soluções baseadas em natureza. Enfim, isso nem deveria ser tão surpreendente assim, porque o Brasil tem todas as pré-condições para isso, que são as mesmas pré-condições que tornam o nosso agro uma potência mundial, o nosso setor de florestas comerciais uma potência mundial. A gente tem terra, que a gente já falou, a gente tem clima, a gente tem chuva, a gente tem biodiversidade e a gente tem ciência e a gente sabe como manejar essas coisas. Então, isso tudo torna o Brasil um país muito atrativo para esse tipo de atividade que a gente está desempenhando. Só precisa parar de ficar deitado em berço esplêndido e partir para ação, né, Tiago? Não é fácil, né? Assim, eu tenho até um conselheiro aqui na Regreen que comenta, eu vou levar de volta para o lado das florestas nativas. Ele diz que ao longo dos últimos 50 anos, as espécies exóticas foram domesticadas e as espécies nativas viraram exóticas. Então, tem muito trabalho que a gente tem que fazer para entender como é que a gente faz para trazer uma floresta nativa de volta, com o melhor custo possível, com o maior crescimento possível, com uma alta qualidade no resultado. Muito bem, você já mencionou aí os planos de descarbonização das empresas, né, a responsabilidade que elas têm de estabelecer de que forma vão reduzir drasticamente as suas emissões de carbono. E para aquelas emissões que não puderam ser reduzidas, aí sim é hora de partir para a compensação por meio de projetos como esse, de restauração florestal de área degradada. Como é que anda, Tiago, a aderência das empresas a esse tipo de atividade?
Você falou, resumiu perfeitamente bem, Rosana. É exatamente isso. As empresas, acho que têm um comprometimento com qualidade, elas seguem esse caminho, primeiro de levantar as emissões, fazer um inventário de emissões, trabalhar intensamente na redução das emissões, para que as atividades gerem menos CO2, e depois mitigar com projetos de alta qualidade aquilo que é residual. E aí eu acho que as empresas que estão atuando hoje no mercado voluntário, que estabeleceram esses compromissos e estão correndo atrás, elas procuram projetos de alta qualidade para que essa compensação, essa mitigação seja inquestionável, ela realmente aconteça e possa ser comprovada e a empresa possa ter confiança de que ela está entregando a meta a qual ela se propôs. Aí, você tem um universo grande de companhias, né? Assim, e a gente hoje atua mais com companhias estrangeiras do que companhias brasileiras pelo lado da demanda, tá? Eu te diria que tem um universo enorme de empresas de grande porte que já fizeram compromissos de net zero. Literalmente, assim, a gente fez um estudo um tempo atrás com empresas mundiais a partir de um certo tamanho e tinha algo como 4 a 5 mil empresas que já fizeram esses compromissos. Porém, eu te diria que o maior grupo hoje é de empresas que fizeram um compromisso, mas ainda não começaram a atuar para entregar o compromisso. Esses compromissos eles são de longo prazo, neutralidade de carbono até 2040, até 2050. E você tem um grupo menor de companhias, que é com quem a gente interage mais, que são as que não só fizeram os compromissos, mas estão já atuando fortemente, né, em entregar, em concretizar essas promessas que foram feitas, tá? Principalmente hoje, você tem empresas de tecnologia, empresas do setor farmacêutico, do setor de bens de consumo, algumas dessas multinacionais estão muito na vanguarda em relação a cumprir com seus compromissos climáticos. Eu imagino, Tiago, não sei, aí eu vou te perguntar qual é o tamanho da participação das empresas do agro, porque além de essas empresas terem que ser obrigadas a reduzir as emissões, elas também precisam investir na restauração de áreas de preservação permanente e também nas reservas legais, porque são premidas pela lei, né? Tem um código florestal que elas realmente têm que cumprir ali. Então, me parece que para o agro é algo muito promissor. Concordo, eu acho que é, no passado, sem dúvida, as empresas do agro estiveram entre as mais atuantes em relação a restaurar a floresta, não por causa de crédito de carbono, mas por causa de obrigações legais para reconstituir reservas legais ou áreas de proteção permanente que tinham sido desmatadas no passado. Então, 100% de acordo com isso. Também acho que essas empresas, especialmente as mais estruturadas, as que olham mais para frente, percebem que eles podem ser grandes provedores de solução. Se eles forem além da obrigação legal, eles conseguem gerar ativos, créditos, que depois podem ser comercializados com terceiros. E aí, não só envolvendo restauração de florestas, que é o que a gente faz, mas você tem, por exemplo, técnicas de agricultura regenerativa, que garantem que a própria atividade agrícola gera menos carbono, você tem métodos de gestão diferentes de pastagem, que também permitem menos emissão de carbono no gado e na carne. Então, são empresas que têm realmente um leque de possibilidades na frente. Algumas já começam a pensar sobre isso, outras ainda estão um pouco atrás. A gente já falou, inclusive, aqui desses sistemas agroflorestais, Tiago, ressaltando o papel da ILPF, que é E a integração IPF, lavoura, favor aí. pecuária, floresta, tudo ali numa mesma área. Isso é maravilhoso, né? Porque além de devolver ao ecossistema saudabilidade, você tem como explorar comercialmente tudo que sai dali daquela terra É saudável, né? fantástico, é Regenerada. fantástico. Eu Uhum. concordo. Eu acho que tem empresas que estão um pouco mais à frente, pensando assim, outras que vão mais atrás e vão precisar ver esse negócio acontecendo em escala, exemplos para seguirem, mas é um potencial enorme que o Brasil tem. Agora, Tiago, o Brasil se comprometeu no Acordo de Paris a restaurar, perdão, 12 milhões de hectares até 2030. Eu quero te perguntar sobre as parcerias público-privadas. Elas estão fazendo de fato a lição de casa? Né? A gente sabe que o governo tem algumas parcerias com organizações internacionais que financiam projetos de restauração, tem inclusive o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, o Planaveg. E aí queria que comentasse um pouco sobre isso. Perfeito. Eu vou endereçar essa questão da parceria público-privada, trazendo para você dois exemplos. O primeiro exemplo tem a ver com a agenda de concessões de áreas públicas. Tanto no nível federal quanto no nível estadual, o Brasil tem milhões de hectares de áreas públicas
que foram desmatadas no passado, às vezes mais recentemente, mas às vezes muito tempo atrás, né? Às vezes até antes daquilo virar um parque ou uma área de conservação, e que são áreas que não vão voltar sozinho necessariamente. Então, você já vê agora os primeiros passos de programas de concessão dessas áreas. E os dois que estão mais na frente hoje é o do estado do Pará e o do Serviço Florestal Brasileiro. Então, no estado do Pará, a gente teve, inclusive, na semana passada, a primeira concessão florestal, uma área de 10 mil hectares que havia sido grilada e desmatada, e que o governo do Pará concedeu para a iniciativa privada, para que ela restaure isso, divida com o governo do estado uma parte dos créditos que vão ser geradas e, ao final de 40 anos, devolva a área restaurada de volta para o governo. Um excelente exemplo. E o Serviço Florestal Brasileiro está fazendo a mesma coisa. Tem uma área em Rondônia, a Flona Bom Futuro, que deve ser a primeira concessão e que está em processo de consulta pública agora, está evoluindo para que haja o primeiro processo concluído ainda esse ano. Então, esse é um exemplo. Eu acho que a agenda de concessões está forte. O próprio governo federal já disse que depois da Flona Bom Futuro vem mais um monte de outras áreas, totalizando quase 1 milhão de hectares, que é hectare para burro. Tá? Então, acho que já tem um caminho começando a ser trilhado aí que eu estou bem animado. Um segundo exemplo que eu queria trazer para você é a atuação do BNDES. O BNDES vem sido bem ativo, a gente na Regreen tem participado bastante dessa agenda e, por exemplo, a gente obteve um financiamento do Fundo Clima do BNDES, né, que tem um prazo bastante longo e uma taxa bem interessante, o que facilita o desenvolvimento da nossa atividade com uma atividade nova ainda. Né? Então, ele concedeu esse empréstimo para a gente, concedeu um empréstimo para concorrente e com isso está ajudando a fomentar o setor. E agora, semana passada também, junto com a Petrobras, anunciou um primeiro programa de compra de créditos e de uma compra longa, contratos de 25 anos, em que a Petrobras entra como um comprador desse crédito e o BNDES entra como financiador do projeto. Então, acho que tem várias iniciativas governamentais voltadas a facilitar com que esse setor ganhe escala e que a gente possa cumprir com, né, o papel de liderança que o Brasil tem e que precisa exercer no mundo. Já que você mencionou o Pará, eu já te pergunto como esse tema da restauração florestal deve ser tratado na COP30, porque a gente sabe que diante da emergência climática, Tiago, a recuperação florestal ganha muita relevância, exatamente pelo papel estratégico das florestas tropicais na regulação do clima global. Quanto mais árvores a gente tiver, maior a capacidade de remoção de carbono da atmosfera, né? A natureza vai estar no palco, no foco dessa COP, né? Não é à toa que a COP é na Amazônia e a natureza vai ser o grande tema. Então, acho que tudo que diz respeito a conservar, restaurar, promover a natureza, eu acho que vai estar no enfoque. Eu entendo que a gente vai ter um complemento interessante entre ações da iniciativa pública com ações da iniciativa privada. Então, do lado público, por exemplo, se fala muito do Partnership for Forests Forever, né? A parceria para florestas para sempre, que é um esforço que o governo está fazendo de montar um fundo de grande porte, com contribuições de diversos governos, e que seria um fundo que geraria retorno financeiro, mas usaria parte desse retorno financeiro para recompensar a conservação de florestas. Um exemplo interessantíssimo, que eu acho que se a gente conseguir negociar e emplacar isso, é um grande avanço para a conservação de florestas no Brasil e em outros países que têm florestas tropicais. Do lado Esse é o privado, a desafio, gente... né, Tiago? Porque esse TFFF está sendo já um pouco contestado pelo mercado financeiro exatamente por conta do retorno de 4 pontos percentual ao ano, em que o mercado talvez não tenha apetite para abrir mão, né, desse valor, e de ser algo que é, não tem uma governança clara também, né? Está é. amadurecendo. Tomara que a gente Tem seus consiga realmente desafios. oferecer algo Eu também tangível. torço para que a gente consiga. Eu acho que até hoje, a boa parte desse dinheiro que vai para a conservação de florestas vindo de entidades públicas é filantrópico, né? Então, na hora que eu acho que a É. gente sai da filantropia e vai para o retorno, por mais que tenha diferença de chegar num retorno de mercado que todo mundo quer, eu acho que Uhum. já vai aproximando as coisas e tende a aumentar o pool de capital que a gente tem. E aí, Rosana, do lado privado, assim, a gente e outros que estão nesse segmento, eu acho que vão ter uma participação grande na COP de mostrar essas soluções. E eu acho que talvez 3, 4, 5 anos atrás, a gente estaria falando dessas coisas como hipóteses, teorias, né, É. possibilidades e tudo mais. Hoje eu e meus concorrentes já temos projetos para mostrar acontecendo, né? Assim,
a 4, 5 horas de Belém, a gente tem áreas de mais de 10 mil hectares em processo de restauração, que a gente comprou, investiu, plantou e que já está a floresta voltando, crescendo e capturando carbono da atmosfera. Muito bem. Tiago, quero repercutir com vocês agora um projeto em que vocês combinam silvicultura de madeira nativa com projetos de carbono. Eu confesso que quando eu li, eu tomei um certo susto, né? Como assim envolver madeira nativa? Conta pra Pois é. gente. Eu acho que esse é um elemento bem interessante do nosso modelo e que, quando a gente explica, eu acho que fica bem claro. Então, eu comecei, eu acho, apresentando a Regreen, e você começou me apresentando como uma empresa de restauração florestal. Então, a gente não é uma empresa de crédito de carbono, a gente é uma empresa de restaurar ecossistemas. E o crédito de carbono entra como uma forma de monetizar essa restauração, né? É um serviço que a floresta presta que eu tenho que monetizar, ganhar dinheiro em cima dele para que eu possa desenvolver minha atividade. Mas não é o único. Então, a silvicultura de nativas é um, uma outro caminho de monetização que ajuda a fazer a conta parar de pé. A gente usa isso especificamente em áreas que são mecanizáveis, ou seja, planas, com bom acesso à infraestrutura. Essas áreas tendem a ser mais caras, então se eu só restaurar a floresta e quiser ganhar dinheiro só com crédito de carbono, eu vou ter um pouco mais de dificuldade. O que eu faço ali é que eu planto um número mais limitado de espécies nativas, entre 5 a 10, em linhas alternadas, com o planejamento de fazer um corte mais ou menos no ano 20 a 25. E depois desse corte feito, eu restauro novamente a floresta, aí com uma quantidade grande de espécies, com alta diversidade, para manter na perpetuidade. Então isso me permite ter duas receitas com esse mesmo hectare, uma receita de madeira e uma receita de carbono. Tá? Essa madeira, a ideia é que ela seja usada para produtos de alto valor agregado. Então a gente está falando de pisos, tá falando de móveis de alto valor, etc. Que ela sirva como uma forma de deslocar a madeira ilegal, a madeira de extração, e que ela sirva como uma forma de deslocar outros produtos que são muito mais poluidores do que a madeira, como, por exemplo, o aço, o cimento, etc. Então, hoje, esse modelo de silvicultura de nativas ocupa aproximadamente 9% da área plantada que a gente tem, essas áreas mais caras, de melhor infraestrutura, e as florestas altamente diversas, que desde o início já nascem assim, ocupam mais ou menos 91% da nossa área. Vocês envolvem as comunidades locais nos projetos de restauração? Muito, e inclusive, amarrando com a outra, uma outra beleza da silvicultura de nativas é que é uma atividade que tem né, assim, uma intensidade econômica muito mais alta, né? Porque você tem que ter pessoas que não só fazem um plantio, mas que manejam as árvores, depois vão fazer a colheita, depois vão fazer um processamento, depois vão fazer a venda dessa madeira. Então, é uma atividade bem intensiva do ponto de vista de mão de obra e geração de valor. E a gente busca envolver a comunidade desde o início. É, é, por duas razões, Rosana. Assim, primeiro, porque quem está comprando crédito no mercado voluntário é, quer ver que o projeto gera co-benefícios. Ele não quer somente ver que tem uma fixação, uma captura de carbono. Ele tem que ver que a floresta restaurada está gerando benefício para a natureza e está gerando benefício para as comunidades. Então, desde o início, eu preciso mostrar isso, preciso desenhar meu projeto dessa forma. Mas não é a única razão. Eu acho que a segunda razão para fazer isso é porque o projeto, quando ele é abraçado pela comunidade, quando ele está gerando valor para aquela comunidade, ele é cuidado pela comunidade. Então, eu consigo ter uma segurança maior daquela permanência, eu consigo ter custos menores de segurança no local, quando aquilo é algo valorizado pela comunidade. A gente faz isso de diversas formas, e aí depende um pouco do contexto. A gente tem áreas que a gente tem açaí, por exemplo, e a gente enriquece as áreas com palmeiras de açaí e ajuda a comunidade local a coletar, processar e vender esse negócio. A gente tem áreas onde a gente apoia na formação de viveiros que produzem mudas para a gente, viveiros comunitários. Então tem formas diferentes, tem mel, né? Tem muito mel que é cultivado nas entrelinhas da floresta, né? Então tem várias formas diferentes de envolver a comunidade. Agora, Tiago, eu tenho curiosidade. Quando uma floresta tropical ela é desmatada, a gente sabe que ela perde biodiversidade, né? Porque muitas espécies desaparecem. Você tem a degradação do solo, porque ele perde nutrientes. Você tem a alteração do microclima, porque a umidade também diminui, alteração no ciclo da água, enfim, uma série de serviços que são ali, né, prejudicados. A restauração florestal é mesmo capaz de recuperar totalmente as funções ecológicas de uma floresta original? É uma pergunta assim,
eu acho que se você se eu acho que não tem como uma floresta restaurada entregar 100% de tudo isso que você falou, comparado com uma floresta original que está lá há milhares de anos. Uhum. Mas eu acho que se você faz um trabalho consistente, de alta qualidade, baseado na ciência, você consegue restaurar uma floresta de alta qualidade, que consegue sim entregar todas essas coisas, por mais que não seja exatamente igual de uma floresta primária. Então, só para te dar um exemplo, tem um órgão no nosso setor que chama SER, S-E-R, que em inglês quer dizer Society for Ecological Restoration. Tá? É o órgão mundial da restauração ecológica. E eles parametrizam a restauração em 5 categorias. 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas e 5 estrelas. Isso tem a ver com a qualidade da floresta que você está buscando formar. A gente atua na floresta 5 estrelas. Isso quer dizer que o nosso objetivo no horizonte de 40 anos, 50 anos, é não só ter a composição física da floresta restaurada, mas todos os subsistemas ecológicos restabelecidos também. Isso quer dizer que a gente não pode, por exemplo, plantar 2 espécies, 3 espécies. A gente tem que ter uma representatividade razoável de espécies ali que permita uma trajetória da restauração e na direção dessa floresta biodiversa 5 estrelas. Vocês estão na Green com o objetivo de restaurar 1 milhão de hectares de terras degradadas. Isso vai significar a captura de 15 milhões de toneladas de carbono. É de fato uma meta ambiciosa e que vai requerer investimentos significativos. Como é que vocês trabalham para destravar os recursos financeiros? Olha, a gente começou a companhia com uma capitalização bastante relevante, de quase 400 milhões de reais, de um grupo de investidores brasileiros, que não só, eu acho, tem um histórico de geração de retornos e que estão acostumados a investir em montantes grandes, mas também são comprometidos com o impacto daquilo que fazem, com ter uma longevidade nos projetos e resultados a longo prazo. A gente, desde então, vem buscando diversificar o acesso à fonte de capital. Eu acho que talvez o depoimento que eu possa dar mais interessante tenha a ver com o que é chamado de Project Finance, que é o financiamento direto para os projetos. Uma coisa é você botar R$1 de capital numa empresa que não tem área, não tem restauração, não tem contrato comercial, não tem nada. Você aí está correndo 100% do risco do negócio. Mas uma vez que você consegue captar as áreas, consegue comprar, ou pelo menos né, fazer pré-acordos dessas áreas. Você consegue começar a sua restauração. Você consegue encontrar um comprador que está disposto a te dar um contrato de longo prazo, com preço pré-determinado e quantidades pré-determinadas. Você diminui muito o risco do projeto. O projeto começa a se assemelhar a um projeto de infraestrutura. Né? E aí isso traz um outro tipo de capital, um capital que geralmente é bem paciente e que demanda retornos menores. Então a nossa estratégia tem sido: usa o capital dos acionistas para construir esses elementos todos que eu falei, consegue demonstrar que o risco diminuiu muito e capta recursos de investidores de longo prazo que querem retornos de infraestrutura, já que o que a gente está fazendo de verdade é restaurando a infraestrutura verde do Brasil. Pelo jeito, a estratégia de vocês está dando super certo. Vocês já fecharam um acordo com a Microsoft para restaurar 33 mil hectares nas florestas amazônica e atlântica ao longo de 25 anos. Também tem uma parceria muito exitosa com a Agropenido para restaurar 600 hectares de terras, também na Amazônia, e uma série de outros projetos que eu já te convido para uma próxima oportunidade, Tiago, para você explicar melhor, porque infelizmente nosso tempo acabou, foi tão gostoso o papo que terminou. Que pena, mas eu vou ter muita alegria e felicidade de vir aqui fazer uma parte 2 quando você quiser, Rosana. Vai ser um prazer. Muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima, Tiago. Tchau, tchau. Eu conversei com Tiago Piccolo, CEO da Regreen, uma startup brasileira dedicada à restauração em larga escala de florestas tropicais, com foco na Amazônia e na Mata Atlântica. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, meu produtor Luiz Delboni, nos trabalhos técnicos, a Priscila Gubiotti e o Juliano Fonseca, e na edição Rafael Furuja e o Renato Barcelos. Um beijo para você, até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.